G7 faz reunião de emergência após novos ataques russos. O presidente ucraniano pede escudo aéreo e sanções mais duras. E você vai ver também. Rússia anuncia novos bombardeios em diferentes áreas da Ucrânia. A inflação recua pelo terceiro mês seguido. Nos últimos 12 meses, a taxa continua acima da meta do Banco Central. Na Espanha, um bebê recebe o primeiro transplante de intestino de um doador falecido no mundo. Paixão pelo automobilismo. Piloto cego desafia as pistas em autódromo no Equador. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 11 de outubro. Em reunião de emergência convocada após o pior ataque da Rússia na Ucrânia, os líderes do G7, grupo dos países mais ricos do mundo, declararam hoje que darão apoio financeiro, militar, humanitário, diplomático e legal ao governo ucraniano até quando for preciso. A reunião teve a participação de Joe Biden, dos Estados Unidos, Liz Truss, do Reino Unido, Fumio Kishida, do Japão, Mario Draghi, da Itália, Justin Trudeau, do Canadá, Emmanuel Macron, da França e Olaf Scholz, da Alemanha. Em comunicado, os líderes mundiais garantiram ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que estarão inabaláveis e firmes no compromisso de providenciar o apoio de que a Ucrânia precisa para defender sua soberania e integridade territorial. Zelensky participou por videoconferência do encontro e pediu aos líderes que garantam capacidade de defesa aérea suficiente para deter a Rússia. O presidente ucraniano voltou a descartar um diálogo com Vladimir Putin e também pediu ao G7 que apoie uma missão internacional na fronteira Ucrânia-Bielorrússia. Um dia após um dos piores ataques russos a Kiev, a Ucrânia anunciou novos bombardeios a cidades estratégicas do país. Mísseis foram lançados contra Lviv, localidade próxima à fronteira com a Polônia, e Zaporizhia, onde está localizada a maior usina nuclear da Europa. E nesta terça-feira, após a reunião de emergência do G7, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a Rússia não recusaria uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma próxima reunião do G20 e que consideraria a proposta se a receber. Lavrov se pronunciou na televisão estatal russa e disse que o país estaria disposto a ouvir quaisquer sugestões sobre conversações de paz, mas que ele não poderia dizer antecipadamente qual seria o desfecho do diálogo em termos práticos. E a Organização das Nações Unidas denunciou hoje os últimos ataques russos na Ucrânia, alegando a violação do direito de guerra. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos destacou que muitos alvos civis foram atingidos pelos ataques realizados em horário de pico. Estamos muito preocupados que alguns dos ataques parecem ter alvejado infraestruturas civis. Muitos objetos, incluindo prédios residenciais, infraestrutura civil vital e pelo menos 12 instalações de energia foram danificadas ou destruídas em 8 regiões. Isso indica que os bombardeios podem ter violado os princípios da condução de hostilidades da lei humanitária internacional. O órgão pediu ainda que a Rússia se abstenha de qualquer escalada de violência. O presidente Vladimir Putin chamou a ação de terrorista. E a tensão não para de aumentar no continente. A Rússia anunciou hoje novos bombardeios em diferentes áreas da Ucrânia. Moscou anunciou nesta terça-feira que lançou intensos bombardeios de novo em diferentes áreas do país vizinho. As Forças Armadas da Federação Russa continuaram com ataques aéreos e marítimos maciços com armas de precisão de longo alcance contra o controle militar ucraniano e as instalações do sistema de energia. O objetivo foi alcançado. Todas as instalações designadas foram atingidas. No dia anterior, a Rússia realizou uma onda de ataques na Ucrânia, inclusive em Kiev, que não era bombardeada desde o final de junho. O presidente russo Vladimir Putin destacou que os bombardeios constituíram uma resposta ao atentado à ponte que liga o território russo à Crimeia. De acordo com o líder,
O episódio foi cometido por forças ucranianas. Ainda nesta terça-feira, os serviços de emergência ucranianos informaram que pelo menos 19 pessoas morreram e 105 ficaram feridas nos bombardeios. Aqui no Brasil, uma boa notícia para os 21 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. O pagamento antecipado começou hoje e para os cerca de 6 milhões de brasileiros que recebem o Auxílio Gás, o benefício também foi antecipado. O Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago aos integrantes do programa com número de identificação social final 1. 5.980.000 beneficiários também recebem junto o Auxílio Gás, que equivale a R$ 112, o valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O pagamento segue de forma escalonada até o dia 25 de outubro para quem tem o final 0 do NIS. Essa é a segunda vez que o calendário é antecipado. Em agosto, quando a parcela aumentou de R$ 400 para R$ 600, o pagamento também começou mais cedo. Segundo o Ministério da Cidadania, o repasse total para o pagamento vai ser de R$ 12 bilhões e 800 milhões de reais. O valor médio, que inclui os benefícios complementares, ficou em cerca de R$ 610 por residência. O dinheiro pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir a uma agência para realizar o saque. Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com cartão de débito virtual e QR Code. Os beneficiários também podem efetuar o pagamento de contas de consumo e boletos em geral, inclusive pelo próprio aplicativo. Quem recebe o pagamento por meio de cartão pode manter o saque pelos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes, bem como pelas agências da Caixa. Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo aponta um cenário positivo para as vendas no Dia das Crianças. O gasto médio deve ficar entre R$ 50 e R$ 200. A procura pelos presentes para o Dia das Crianças foi marcada pelo movimento intenso no comércio popular de São Paulo, lojas cheias e muitas filas. Isso tudo vale a pena para fazer a alegria dos pequenos. Os afilhados e os filhos do José Francisco vão poder brincar bastante com o que ele está levando para eles. E fazer compra para meus afilhados e meus filhos. Meu filho pediu um patins, estou levando um Lego para o menino, um negocinho de molho para o meu afilhado e uma pulseirinha para minha afilhada também. Segundo o levantamento da Associação Comercial de São Paulo, as pessoas estão otimistas com as possibilidades de compra no Dia das Crianças e a maior parte pretende gastar mais do que no ano de 2021. Os preços estão bem em conta, tá bem legal, dá para vir comprar bastante coisa. A pesquisa da associação ainda aponta que os itens mais procurados continuam sendo os tradicionais para a data: roupas, calçados e brinquedos. Aparecem também na lista de intenções de compra boneca, carrinho, bola de futebol, celular, livro e bicicleta. O comportamento do consumidor brasileiro está voltando a ser o que era antes da pandemia, muito por conta da oferta de empregos e de recursos dados pelo governo federal e por estarem mais confiantes no que vem pela frente. Seja em lojas físicas, virtuais ou de rua, existem muitas opções de brinquedos que cabem em vários bolsos. Esse ano de 2022 está excelente as vendas, então isso está deixando a gente muito satisfeito, até porque a gente já imaginava que as vendas seriam boas esse ano de 2022, mas não tanto quanto está. As negociações foram fortíssimas esse ano para que a gente conseguisse preços diferentes dos anos anteriores. E com isso nós conseguimos o nosso grande objetivo, que é a grande variedade de produto que temos hoje na loja e principalmente preços baixos. O setor varejista está satisfeito com os resultados apresentados nas vendas até aqui. Nós criamos uma expectativa aí de aproximadamente 9% a 10% em relação ao ano anterior, mas eu ainda estou mais otimista. Eu estou acreditando que nós devemos superar essas nossas expectativas. E o IBGE divulgou hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial. Setembro foi o terceiro mês seguido de deflação, com 0,29%. Esse foi o terceiro mês seguido de deflação e a menor variação para um mês de setembro desde o início da série histórica, que começou em 1994. O recuo de preços foi menos acentuado que o observado em agosto.
No ano, o IPCA acumula alta de 4,09% e, em 12 meses, 7,17%. 4 dos 9 grupos de despesas pesquisados tiveram queda de preços em setembro, com destaque para os transportes, cuja taxa ficou em menos 1,98% no mês. Por outro lado, 5 grupos tiveram alta de preços: vestuário, despesas pessoais, habitação, saúde e cuidados pessoais e educação. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, na maior cotação de fechamento do mês de outubro, às vésperas do feriado de Dia das Crianças, enquanto o mercado avaliava os dados de setembro do IPCA e aguardava os dados de inflação dos Estados Unidos desta semana. A moeda norte-americana subiu 1,57% e encerrou o dia cotada a R$ 5,27 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje, com investidores monitorando aí a cena política local. O índice caiu 0,96% a 114.827 pontos. A CNI revisou a projeção para a economia brasileira e prevê crescimento de 3,1% neste ano. A estimativa anterior para o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a produção e serviço do país, era de alta de 1,4%. Os dados fazem parte do informe conjuntural do terceiro trimestre divulgado hoje. A revisão positiva ocorre após mudanças de cenário no primeiro semestre, segundo a CNI. Entre os motivos apontados pela indústria estão a melhora das cadeias produtivas, o aumento do emprego e da renda e a desaceleração da inflação. A previsão para o PIB industrial também aumentou, de 0,2%, projetado anteriormente para 2%. Mesmo com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura quase 8 meses, de novos riscos no cenário internacional e das paralisações em cidades na China devido à Covid, houve normalização parcial das cadeias de suprimentos. E você vai ver ainda nesta edição, na Espanha, bebê recebe primeiro transplante de intestino de um doador falecido no mundo. E ainda, paixão pelo automobilismo. Piloto cego desafia as pistas em autódromo no Equador. Os detalhes você confere em instantes. Até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília e vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Vamos começar hoje falando sobre o transporte no Rio de Janeiro. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Trens, na Assembleia Legislativa do Estado, chegou ao fim. O relatório final, aprovado por unanimidade, os deputados recomendam que o sistema ferroviário seja reestatizado, ou seja, criado um novo modelo de licitação. Em nota, o governo do Estado disse que investiu mais de 176 milhões de reais para o reequilíbrio financeiro da Supervia e que foi autorizada a realização de um concurso público para o setor. Também afirmou que ficou acordado um estudo para definir um novo preço de tarifas, mas que só será executado em caso de melhoria no serviço. Por fim, a nota diz que a Polícia Militar tem feito operações para impedir o furto de cabos e que o PROCON estadual já multou a concessionária em mais de 9 milhões de reais. E falando em transporte, 3 estações do sistema de ônibus de trânsito rápido, o BRT, ficarão fechadas por uma semana para obras. A reforma na estação Colônia, em Jacarepaguá, no corredor Transolímpica, começa na próxima terça-feira. A estação Parque das Rosas, na Barra da Tijuca, o corredor Transoeste, será fechada na quinta-feira, logo após o feriado de amanhã. E a estação Taquara, do Transcarioca, no módulo Parador, será interditada no próximo sábado. Segundo a Mob Rio, a previsão de reabertura de cada uma é de uma semana, a partir da data do início da obra. E o
Salão do Estudante oferece muitas oportunidades para quem busca cursos e qualificação no mercado de trabalho em outros países. O Salão do Estudante irá acontecer entre os dias 11 e 24 de outubro, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. No estado do Rio, a programação aconteceu hoje em Copacabana e no dia 13 de outubro será na Barra da Tijuca. A feira conta com a participação de instituições do ensino de todo o mundo, assim como de agências de turismo. Nela, o participante irá conhecer opções de cursos de graduação, além de mestrados, doutorados, MBAs e cursos de idiomas. E ainda o High School, que é o ensino médio no exterior. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site do evento, salãodoestudante.com.br. Maria Alice, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações. Depois de 2 dias de problemas, as operações no aeroporto de Congonhas foram normalizadas. Mais de 230 voos foram afetados desde o incidente com um avião de pequeno porte no último domingo. Hoje, o Procon de São Paulo notificou as companhias pelos atrasos. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. Pois é, o Procon afirmou que as empresas deverão informar quais foram as providências adotadas para assegurar os direitos do consumidor após esses atrasos registrados depois do incidente com um avião de pequeno porte que aconteceu aqui no aeroporto de Congonhas no último domingo. Segundo a Infraero, o problema ocorreu no pneu do trem de pouso traseiro após a aeronave pousar. Ninguém ficou ferido. Só que aí o incidente fechou a pista do aeroporto da 1h30 da tarde até por volta das 10 horas da noite do domingo. E com isso, 233 voos foram afetados. 116 que deveriam sair de Congonhas e 117 que deveriam pousar no aeroporto, ainda segundo informações divulgadas pela Infraero. E diante dessa situação, o Procon informou que os passageiros têm direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja agora quais são eles. Estão escalonados no período de tempo. De imediato, o direito à informação. Ele precisa saber o que aconteceu e o que vai acontecer. No segundo instante, no primeiro tempo de hora, ele tem direito à comunicação e ao sinal de internet, por exemplo, para poder se comunicar. Passado esse primeiro período de hora, aproximando-se de uma questão de 2, 3 horas, ele tem direito a um lanche, a uma refeição adequada ao horário daquela refeição. Café da manhã, almoço e um jantar. Se houver necessidade, por exemplo, do embarque ser no dia seguinte, e ele precisar de um hotel para dormir, é o translado até o hotel, a hospedagem, a refeição e o translado de volta ao aeroporto para que possa seguir a viagem. Outros danos, outros prejuízos, ele também vai poder pedir o ressarcimento. Para isso, acessar o site do Procon São Paulo, registrar sua reclamação, juntar ali elementos como, por exemplo, a passagem aérea, a sua reserva, para que o Procon possa acionar a empresa e exigir de volta a reparação dos possíveis danos que esse consumidor sofreu. É isso aí. As empresas notificadas pelo Procon foram a Gol, a Voipaz, a Latam e a Azul. O prazo para que elas respondam ao órgão vai até a meia-noite de hoje. O Hospital Universitário La Paz, em Madrid, realizou o primeiro transplante de intestino a partir de um doador morto no mundo. A paciente, uma bebê de 13 meses chamada Emma, sofria de insuficiência intestinal, diagnosticada no primeiro mês de vida. Ela já recebeu alta e está saudável. A menina passou por um transplante de intestino multivisceral, a partir de uma doação pediátrica controlada de assistolia. A inovação médica é resultado de 3 anos de experiências e investigações científicas. A doação em assistolia consiste em doar órgãos e tecidos de uma pessoa atestada morta após a ausência de batimentos cardíacos e respiração espontânea. Segundo as autoridades de saúde espanholas, a técnica possibilita o uso de órgãos sólidos que de outra forma seriam perdidos. O intestino de uma pessoa morta nunca havia sido utilizado, por ser considerado inválido, dadas as características especiais do órgão. A África do Sul foi eleita hoje para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, no lugar da Venezuela. O mandato vai ser válido a partir do dia 1º de janeiro de 2023.
O Conselho, formado por 47 membros, não pode tomar decisões juridicamente vinculativas, mas suas resoluções têm peso político e podem autorizar inquéritos. Foram eleitos também mais 11 países, entre eles Argélia, Bélgica, Chile, Costa Rica, Romênia e Vietnã. Alemanha e Sudão também conquistaram um segundo mandato no órgão com sede em Genebra, mas Coreia do Sul e Venezuela não foram reeleitas. A contagem de votos está se aproximando em questões-chave e, na semana passada, uma coalizão liderada pelo Ocidente perdeu ao solicitar debate sobre acusações de abusos chineses por apenas 2 votos em uma derrota histórica. As investigações ordenadas pelo Conselho de Direitos Humanos, às vezes, são usadas posteriormente em tribunais nacionais e internacionais. Faltam 40 dias para a Copa do Mundo. No Boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala do Mundial de 2014, que foi disputado aqui no Brasil, mas que não traz boas recordações para nós, brasileiros. Vamos relembrar. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje é dia de falar da Copa de 2014, realizada no Brasil. O Mundial voltou ao país depois de 64 anos. A primeira Copa disputada em terras brasileiras ocorreu em 1950, quando nossa seleção foi derrotada pelo Uruguai em pleno Maracanã lotado, episódio que ficou conhecido como Maracanazo. Em 2014, o Brasil teve a chance de espantar esse fantasma, mas acabou sofrendo novamente uma derrota marcante em casa. Desta vez, o maior revés brasileiro na história das Copas. O histórico 7-1 no Mineirão, na semifinal contra a Alemanha, que se tornaria campeã do torneio. Os alemães venceram na decisão a Argentina no Maracanã por 1-0. Ao todo, foram 64 jogos em 12 cidades brasileiras. Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Brasília e Rio de Janeiro tiveram o maior número de jogos, 7 cada. É isso aí, pessoal, tá chegando, faltam 40 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E olha só, o peruano José Luiz Cante pilota a todo vapor seu velho Toyota Trueno. Na sua frente, apenas a escuridão. Cego e parcialmente surdo, ele faz as dificuldades comerem poeira e acelera a 180 km por hora no Equador. Ao lado de um instrutor, o peruano, que é cego e parcialmente surdo, abafa as dificuldades físicas com o barulho do motor. Em 1998, Cante foi diagnosticado com síndrome de Usher, uma doença congênita que leva à perda progressiva da visão e da audição. O problema de saúde tirou o piloto das competições profissionais em 2001. Comecei a conversar com Piero e disse a ele: Piero, gostaria de entrar no seu carro. E Piero me disse: ok, vou colocar um assento e te dar uma carona. Eu falei: eu não quero uma carona, eu quero dirigir. Ele virou para mim e disse: quando você quiser. E fechou comigo. A prova foi organizada pela Federação Equatoriana de Automobilismo e Kartismo. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até mais.